Olá, pessoal, realizando mais uma leitura do texto produzido pelo Observatório Brasil Soberano, cujo título é Entre o Vazio Diplomático e a Liderança de Flávio Bolsonaro. A audiência pública do United States Trade Representative sobre a tarifa de 25% contra produtos brasileiros foi realizada em Washington, sem nenhum representante do governo federal. O Itamaraty simplesmente não se inscreveu para falar. E esta ausência do governo federal nessa audiência pública que visava discutir se haveria ou não, se haverá ou não a taxação de 25%, essa ausência foi sentida não como um lapso do governo brasileiro, mas sim como uma omissão deliberada, a fim de que essa taxação viesse e o governo pudesse utilizar essa, esse discurso de soberania como uma plataforma eleitoreira de oportunidade. Quem ocupou o espaço lá no United States Trade Representative foi o senador Flávio Bolsonaro. A cena resume um padrão que vem se repetindo. Diante da paralisia do Planalto, um parlamentar da oposição acaba exercendo o papel que deveria ser realizado pelo Estado brasileiro. Ou seja, o Estado ele está imobilizado, ele não realiza nada, não faz nada, não se mexe para defender os nossos interesses e cabe ao parlamentar de oposição, que é o nosso pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro, realizar a defesa do nosso país. E não é a primeira vez que isso acontece. Na discussão sobre a classificação do PCC como comando e do Comando Vermelho como organizações terroristas, enquanto o governo Lula resistia à iniciativa americana, Flávio esteve nos Estados Unidos, defendendo uma medida voltada para ampliar o cerco financeiro às facções. E foi designado, essas facções foram designadas como organizações terroristas e o cerco a essas organizações terroristas já está sendo realizado e muitas consequências já estão sendo tomadas. Nos jornais estão sendo publicadas notícias de que empresas e pessoas relacionadas com o PCC e com o Comando Vermelho estão sendo sancionadas e algumas pessoas foram até presas por envolvimento com essas facções. Agora, a mesma ausência se repete na área comercial, com uma diferença importante. Havia audiência marcada, prazo conhecido, inscrição aberta para quem quisesse defender os interesses do Brasil. Esse detalhe importa porque o mundo mudou. A fase em que as disputas eram tratadas como questões essencialmente técnicas, conduzidas por organismos multilaterais, perdeu espaço. Hoje, grandes potências recorrem a tarifas, sanções e restrições econômicas como instrumento de política externa. Negociam diretamente com quem aparecer para negociar. O governo brasileiro, porém, respondeu a essa mudança recorrendo ao Mercosul e aos ritos multilaterais, justamente os mecanismos cuja lentidão já é conhecida. Essa escolha do Brasil também produz efeitos políticos. Por quê? Um eventual tarifaço americano oferece ao governo brasileiro um adversário externo conveniente. Tudo que o governo brasileiro quer é poder dizer: precisamos nos unir contra o imperialismo yankee, porque eles estão taxando os nossos produtos, mas eles estão taxando os nossos produtos lá. O governo brasileiro não informa para a população, e a população não sabe, que os nossos próprios produtos já são taxados no Brasil antes de sair. E é por isso que a nossa capacidade de exportação de produtos manufaturados, ela é praticamente zero, porque existem leis no Brasil que restringem a exportação de produtos manufaturados. E agora a gente restringe os nossos próprios produtos, e o governo brasileiro depois vai querer dizer que é uma taxa lá no país destinatário que está atrapalhando o nosso governo, o nosso país, né? O nosso desenvolvimento. Se as exportações forem atingidas e os impactos chegarem ao agronegócio e à indústria, parte da conta poderá ser atribuída a Washington, aos Estados Unidos, desviando o debate das decisões tomadas ou simplesmente não tomadas em Brasília. Ou seja, eles estão pegando esse discurso de que os Estados Unidos vão taxar o Brasil. Se vier essa taxa, aí eles vão falar: olha, a culpa não é nossa, a culpa é do país externo, do nosso inimigo externo que resolveu nos taxar. Na audiência lá
em Washington, o Flávio Bolsonaro sustentou uma posição diferente. Ele classificou a tarifa de 25% como um retrocesso para a relação comercial entre os dois países e defendeu o adiamento dessa medida por pelo menos 180 dias, argumentando que o cenário econômico internacional não recomenda a criação de novas barreiras comerciais. Levou ainda um dossiê de 86 páginas para embasar essa sua manifestação. Um dos pontos mais relevantes foi a defesa do Pix. O sistema Pix reduziu custos de transição, ampliou a inclusão financeira e se tornou uma infraestrutura estratégica de pagamento construída pelo Estado brasileiro. Ao defender o Pix perante os Estados Unidos, o Flávio não protegia um programa de governo, mas um ativo nacional cuja importância ultrapassa qualquer mandato. O Pix ele já não é mais um é como a própria moeda, o real. Já não é mais uma bandeira que um governo ou uma ala ideológica possa levantar. E sim é uma bandeira de todo o Brasil. Porque o Pix realmente facilitou a inclusão financeira de muitas pessoas e facilita as transações e agiliza os negócios. E sem pagar taxas, né, que é o mais importante. As consequências podem ser relevantes. Agronegócio e indústria concentram boa parte da capacidade brasileira de gerar dinheiro, investimento e emprego. Uma tarifa dessa magnitude reduz a nossa competitividade, dificulta exportações e afeta cadeias produtivas inteiras. Ao propor uma negociação bilateral, Flávio também demonstrou que existem, né, alternativas além da postura passiva adotada pelo governo. O contraste ficou registrado de forma pública. Enquanto o presidente viaja pelo exterior defendendo uma ordem internacional cada vez mais distante da realidade geopolítica, a principal defesa comercial apresentada na audiência lá de Washington partiu de um senador da oposição. Quem defende o Brasil é a oposição. O governo brasileiro ele está pouco se lixando. Na verdade, dá a impressão de que ele está desejando que haja essa taxação, como se fosse um atacante dentro da grande área cavando um pênalti. Nos registros oficiais do processo constam um pedido de adiamento por 180 dias e um dossiê de 86 páginas protocolados por Flávio Bolsonaro. Do governo brasileiro não consta nenhuma manifestação. A decisão americana está prevista para o dia 15 de julho e esperamos que essa decisão seja favorável ao Brasil, que eles levem em consideração que o cenário político brasileiro pode mudar a partir da eleição de outubro e que não só o cenário político vai mudar, mas também o próprio posicionamento do Brasil em relação à maneira de se fazer comércio, de fazer diplomacia, de se fazer política internacional também vai mudar. Cabe a nós, como patriotas, como amantes do Brasil, como pessoas que querem ver o Brasil crescer e prosperar, defendermos as bandeiras, defendermos o nosso país, defendermos nossa soberania de uma maneira saudável, né? Não ficar defendendo bandido, os nossos terroristas, como dizia o Lula, mas sim defender a nossa indústria, defender o nosso agronegócio, nossa capacidade de mineração, de extrair os minérios, nossa capacidade de produzir energia, bem como aumentar a nossa infraestrutura. E é assim que a gente vai fazer um Brasil maior perante todos os outros países, não só da América do Sul, mas também do mundo inteiro. Vamos lá, juntos com Flávio Bolsonaro, para fazer um Brasil melhor. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Abraço.